acredito. Pai bondoso, poderoso, Emmanuel, meu Deus, vai comigo. Grande é o Senhor, digno de louvor, dele é a glória, pois ele é amor. Seu amor me faz sempre mais feliz. Ele é meu mestre, eu sou seu aprendiz. Posso amar e me alegrar. Vou me entregar e confiar. Ele é santo, ele é justo, ele é meu Deus em quem acredito. Pai bondoso, poderoso, Emmanuel, meu Deus, vai comigo. Ele é santo, ele é justo, ele é meu Deus em quem acredito. Pai bondoso, poderoso, Emmanuel, meu Deus, vai comigo. Amém. Gostaria de desejar um sábado abençoado a todos aqueles que aqui se fazem presentes. Acima de tudo, dar uma poderosa e uma calorosa saudação àqueles amigos que neste momento estão conosco. E não só aqueles também que nos assistem agora pela internet, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Mas, já que estamos num dia de celebração, e este é um dia de adoração, é um dia que nos recorda a eternidade que um dia Deus nos quer oferecer, eu gostaria que pudessem me fazer uma gentileza. Se você está perto de uma pessoa que não está habitualmente conosco, dê-lhe um abraço, em nome da igreja, em meu nome pastoral, e que possa cumprimentar a pessoa que está perto de si. Eu sei que temos alguns visitantes, temos um jovem que acabou de chegar aqui, temos ali também, onde é que está? Temos o Emmanuel, temos ao fundo o Emmanuel e a Dona Maria da Luz, temos ali ao fundo também a Dona Susana e as suas meninas, que elas se possam sentir bem connosco. Temos também o casal Garcês, que já está connosco há algumas semanas. Enfim, temos uma série, a Dona Mércia. Já cumprimentaram alguém? Já cumprimentou a Dona Mércia e o Sr. João? Por favor, dê-lhes um cumprimento da minha parte. Alguém que esteja perto, por favor. Eu vou lá dar um abraço. Por favor. Então, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. É bom tê-los aqui. Que Deus abençoe a todos. E vamos desejar aos nossos amigos que estão perto de nós um bom sábado, um sábado feliz. Nós estamos a preparar-nos para viver eternamente juntos. Então, é bom que comecemos a desfrutar a alegria de estarmos juntos uns com os outros. Obrigado, Natércia. Um bom sábado, um sábado feliz a todos. Muito bem, meus irmãos. Nesta manhã eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, o Evangelho, no capítulo 10 de Lucas. Lucas, capítulo 10, é o texto que vai nos servir de inspiração e de motivação para este momento de reflexão nesta manhã. Entretanto, eu gostaria de lhes contar quatro histórias cujos nomes não são efetivamente nomes reais, mas são histórias que aconteceram, histórias que eu tive a oportunidade de conhecer. A primeira delas, e como podem entender, um nome fictício, Afonso, um jovem de 16 anos, filho de cristãos ativos na sua própria congregação. Ele, desde o seu nascimento,
que tinha vivido num lar cristão, mas que tinha vergonha de orar em público, não lia a Bíblia e nem sequer estava nos seus horizontes de vida o batismo. Deixem-me partilhar convosco um pouquinho da história de Andreia, um outro nome fictício para uma personagem real, uma jovem de 19 anos que tive a oportunidade de conhecer há alguns anos atrás, filha de pais divorciados. A mãe, depois da separação, continuou a frequentar fielmente a sua igreja, a sua congregação, mas a Andreia namorava um rapaz na faculdade que não era cristão. Na realidade, ele dizia-se ateu ou agnóstico. Ele não sabia muito bem exatamente o que era, mas o que é certo é que ele não conseguia encontrar evidências para a existência de Deus. A Andreia, uma jovem de 19 anos, filha de uma senhora fervorosa e cristã autêntica, tinha sérias dúvidas a respeito do amor de Deus por ela. Talvez ela tivesse alguns sentimentos de culpa que não encontrava resposta. A história do Bernardo, um jovem de 25 anos, é também a experiência de alguém que, mesmo depois de se ter convertido na adolescência e ter vivido uma experiência intensa com Deus, ele aceitou ser batizado, mas há muitos sábados que o Bernardo não era visto na sua igreja. Ele terá confidenciado com um amigo que estava tão ocupado com a sua vida profissional que não lhe sobrava nem tempo e nem energia para ir à igreja. O pastor Ramiro Antunes, um homem de 38 anos, líder de uma grande congregação, um dia a esposa saiu de casa porque descobriu que o seu marido estava a ter um caso com uma jovem da igreja da qual ela fazia parte. O que é que estas 4 histórias têm em comum? Aparentemente nada. E na essência, tudo. Vamos ler Lucas capítulo 10 e o texto, os versos que vamos ler são do verso 38 a 42. Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Neste capítulo, nós encontramos a história da passagem de Jesus pela casa de uma família muito amiga sua, que era a família de Lázaro, Marta e Maria. Capítulo 10, verso 38 em diante. Diz então o seguinte: E aconteceu que, tendo ido eles, Jesus com os seus discípulos, de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se do Senhor, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe a servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos refletir um pouquinho sobre a história destas 2 irmãs. É interessante que, embora Lázaro também estivesse presente, muito provavelmente, porque a Bíblia conta-nos de que Lázaro era, portanto, irmã destas 2 senhoras, ou destas 2 jovens, o que é certo é que elas são as personagens principais, com atitudes bem diferentes. Nós encontramos Marta, muito preocupada em servir Jesus, e por outro lado temos Maria, que toma a decisão de, no meio de uma situação de catástrofe no lar de Marta e Maria, ela decide estar sentada aos pés de Jesus. E vocês imaginem o que é de repente receber 13 pessoas em sua casa. Eu sei como é que é lá em nossa casa. Quando nós recebemos 4, 5, 6 pessoas, a minha esposa fica muito preocupada com todos os detalhes e fica sempre a perguntar: será que temos comida suficiente para todos os nossos visitantes? Mas imagine agora receber 13 pessoas de uma vez só. Os 12 discípulos e o próprio mestre.
Era algo muito especial. É perfeitamente legítimo que Marta estivesse preocupada. Mas a Bíblia diz-nos que, de forma completamente irresponsável, Maria senta-se aos pés de Jesus e fica a ouvir aquilo que Jesus dizia. Ela estava embevecida com as palavras de Cristo. Não havia tempo nem capacidade de perder a concentração, porque ela estava ali extasiada diante daquilo que Jesus lhe tinha para oferecer. Por outro lado, Marta estava tão preocupada com os afazeres que também não lhe sobrava tempo para pensar em mais nada. É interessante que as escolhas que estas duas mulheres fizeram lhes permitiram que o seu coração estivesse de tal forma ocupado que não conseguissem pensar em absolutamente mais nada. Marta estava tão absorvida pelos afazeres que não tinha tempo para olhar para si mesma, entender as suas necessidades espirituais, perceber que tinha na sua casa o Rei do Universo, o Senhor da vida, aquele que era efetivamente o pão descido do céu, o Cordeiro de Deus, aquele que lhe tinha a oportunidade de dar todas as respostas que ela precisava, mas Marta não tinha tempo para olhar para dentro de si mesma e perceber o vazio da sua existência, e por esta razão ela estava ocupada. O que ela estava a fazer era legítimo. O que ela estava a fazer era a melhor maneira de agradar e de demonstrar amor a Jesus. E não devemos ser duros com Marta, até porque aqui dentro existem muitas Martas e muitos Martos. Desculpem a minha expressão. Mas existem muitas pessoas que gostam muito de trabalhar, que gostam muito e que têm um grande talento para servir. Mas é interessante que Marta, além de não ter tempo para olhar para dentro de si, ela também não tinha tempo para olhar para fora de si, para perceber realmente as necessidades que existiam ao seu redor. Ela estava preocupada em servir da forma como ela de fato imaginava que era a maneira correta de servir, que era providenciar comida, que era providenciar alimento, que era providenciar o conforto material que aquelas pessoas precisassem. Mas, efetivamente, ela não estava também a oferecer a agradabilidade da sua presença. Bom, não vamos aqui criticar Marta, e o objetivo também não é este. O objetivo é essencialmente nós percebermos como a escolha destas duas mulheres efetivamente representa um exemplo para nós na forma como nós devemos viver. Muitos de nós andamos demasiado ocupados com as coisas da nossa vida. Alguns, quem sabe, estejam preocupados e ocupados a tratar da entrada na universidade. Outras pessoas estão a tratar, diríamos assim, dos seus estudos. Outros, quem sabe, estejam neste momento a trabalhar com alguma questão burocrática, algum documento que precisam, uma série de procedimentos administrativos que precisam tratar. Quem sabe a compra de uma casa, um visto de residência, a compra de algum objeto, enfim, questões papeladas que nos levam imenso tempo. E às vezes estas coisas efetivamente nos absorvem de tal forma que nos subtraem a atenção de coisas que verdadeiramente são importantes. Coisas que realmente fazem a diferença. E reparem, no verso 42, Jesus dirige-se, no verso 41, Jesus dirige-se a Marta e diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Mas, verso 42 diz, mas uma só é necessária. Quando nós ouvimos esta expressão, faz-me lembrar uma outra história em que Jesus disse algo semelhante também a uma outra pessoa. Vamos dar uma olhadinha, não desmarquem Lucas capítulo 10, mas vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 10 também, e nós vamos ver no verso 21 a afirmação que Jesus fez àquele que ficou conhecido na história como sendo o jovem rico. E Jesus também lhe disse que lhe faltava apenas uma única coisa. A Marta, o que é que faltava? Faltava-lhe tempo necessário para colocar em prioridade a sua conexão com Jesus. A este jovem, Jesus também lhe disse, verso 21,
Marcos capítulo 10, verso 21. Jesus, olhando para ele, diz-nos a Bíblia, em palavras muito tocantes, o amou. A paixão de Cristo pelas pessoas, o desejo de salvá-las era tal que isto podia ser perceptível no olhar de Cristo. E Jesus transmite tal carinho àquele rapaz, àquele jovem rico, diz-nos a Bíblia que isto foi notório pelas pessoas que o observaram, a ponto de Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ter guardado esta impressão na sua memória e dizer, Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, imaginem o carinho com que Jesus disse estas palavras. Não foi certamente com arrogância e com impetuosidade, como se estivesse a dar um puxão de orelhas naquele rapaz. Não, Jesus o disse com muito carinho, com muita atenção, com um profundo sentimento de interesse por ele e disse, falta-te uma coisa, só te falta uma coisa. E qual era esta coisa? Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Sabem, meus irmãos, Marta só lhe faltava uma coisa, tirar tempo para se sentar aos pés de Jesus. Exatamente aquilo que a sua irmã Maria tinha feito. Por outro lado, o jovem rico também só lhe faltava uma coisa, que era vender tudo o que tinha, dá-lo aos pobres e depois seguir Jesus. Mas, na essência, aquilo que faltava a Marta e aquilo que faltava ao jovem rico era exatamente a mesma coisa. Sabem qual era? São Mateus, capítulo 6, verso 33. O que é que diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Na realidade, meus queridos irmãos e amigos, aquilo que faltava a Marta e que faltava ao jovem rico era colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E, meus irmãos, deixem-me perguntar-vos uma coisa. Será que a nós, se Jesus estivesse hoje conosco, será que Ele não nos diria exatamente a mesma coisa? Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa, e perdoem-me até a incoerência. Há pouquinho ouvimos uma mensagem musical que terminava justamente com esta ideia. Emmanuel, Deus conosco, Jesus está conosco. Nós não o podemos ver, mas podemos-lo sentir. Podemos sentir a sua presença espiritual entre nós. Mas a questão é, se nós conseguíssemos ver Jesus realmente ao nosso lado e Ele nos pudesse dirigir audivelmente as suas palavras, será que Ele não nos diria que nos faltava alguma coisa? Muito certamente, meus queridos irmãos, aquilo que nos falta é exatamente isso. Pormos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Talvez para algum de nós, a única coisa que nos falta seja algo que para nós é extremamente importante, mas que não é exatamente Jesus. Para alguém pode ser, por exemplo, um relacionamento, uma namorada, um namorado. Quem sabe para outra pessoa possa ser, por exemplo, os bens materiais, a aquisição de um carro novo, de uma casa, o desenvolvimento ou o investimento na sua carreira profissional. Talvez para outra pessoa possa ser uma questão de relacionamentos, algum problema de caráter, alguma deficiência pessoal que o impeça realmente de ter, da parte de Deus, o crescimento espiritual que você deseja. Mas uma coisa é verdade, é que na grande maioria das vezes, e deixem-me dizer-vos uma coisa, eu estou a falar para pessoas que muito provavelmente são cidadãos exemplares na sua comunidade. Vocês são pessoas admiradas no vosso bairro, são reconhecidos pelos vossos vizinhos como boas pessoas. Mas sabem, o céu não vai estar cheio apenas de boas pessoas. Porque não basta ser uma boa pessoa para ir para o céu. Marta era uma boa pessoa, o jovem rico era uma boa pessoa, mas de acordo com o diagnóstico de Jesus, aquelas duas pessoas, apesar de serem boas pessoas, bons cidadãos, não iriam para o céu por causa disso. Porque não basta ser apenas um bom cidadão, não basta ser um cumpridor dos nossos deveres cívicos. Nós precisamos de algo mais. E este algo mais só se consegue através de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Agora a grande questão é, como é que efetivamente
podemos ser salvos? Como é que podemos garantir, Paula, como é que podemos garantir, Marco e Irmã Gorete, que vamos para o céu? Se não basta apenas sermos boas pessoas. João capítulo 17, verso 3. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 3. No que consistia esta boa escolha que Maria fez? Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ah, Paula, quer dizer então que para nós sermos aprovados no conceito divino, não basta apenas sermos boas pessoas, não é, Irmã Gorete? Precisamos de algo mais. E a Bíblia diz-nos que aquilo que precisamos efetivamente é conhecer. Como é que se conhece? A Bíblia ajuda-nos a entender o que é que está por detrás deste aspecto aparentemente tão simples como conhecer Deus. O que é que está envolvido nesta experiência? Eu gostaria de vos convidar agora a fazermos uma rápida revisão numa série de textos bíblicos que nos mostram realmente o que implica conhecer. Primeiro deles, Lucas capítulo 10, verso 42. Uma coisa te falta. Foram as palavras de Jesus a Marta. E Maria a escolheu. O que é que Maria escolheu? Estar sentada aos pés de Jesus. Escolheu passar tempo com Jesus, meu querido amigo e irmão. Passa você tempo suficiente com Cristo a ponto de que realmente o possa conhecer? E vou lhe colocar uma situação muito simples. Você conhece suficientemente a Cristo para que, se estiver numa urgência do hospital, com um problema de saúde aparentemente grave, você não se desesperar, sentindo-se abandonado pelo Senhor do Universo? Será que a concepção intelectual que você tem de Emanuel, Deus conosco, é mais do que simplesmente uma ideia que está na sua mente e é realmente uma convicção e você sente-se numa situação de catástrofe, sente-se realmente acompanhado por Deus? Meu querido amigo, se a sua fé, se o relacionamento que você tem com Deus não lhe permite, nos momentos de crise, grandes ou pequenos, sentir a presença de Deus na sua vida, então deixe-me dizer-lhe, você não conhece a Deus. Eu não conheço a Deus. Quando a minha fé fraqueja, nos momentos em que alguém me diz uma coisa que me desagrada, se eu sinto vontade de não voltar mais à igreja porque alguém me disse uma coisa que não me agradou, se eu sinto-me desiludido com Deus porque o pastor da minha igreja fez uma coisa que me decepcionou, meu querido irmão e amigo, desculpe, mas você não conhece a Deus. Falta-lhe relacionamento, falta-lhe convivência, porque é verdade que as pessoas que estão aqui, porque são humanos, podem falhar, podem decepcioná-lo, mas Deus não é essas pessoas e Deus também não o vai decepcionar. Que tipo de relacionamento tenho eu com o meu Deus? Segundo aspecto, implica efetivamente em conhecermos a Deus. Quando eu passo tempo com Deus, eu passo a conhecê-lo. Eu só posso dizer que conheço a minha esposa porque há 20 e tantos anos nós vivemos juntos. E mesmo nos silêncios dela, eu sei o que é que ela está a dizer. Ela pode estar de costas e eu sei qual é a expressão dela. É interessante que quando nós convivemos muito com determinadas pessoas, apercebemos-nos destas coisas, destes detalhes. E eu acredito que cada um de vós, com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, tem este tipo de intimidade. Meus queridos, só podemos conhecer alguém se passamos tempo com essa pessoa. E nós precisamos efetivamente passar tempo com o nosso Deus. Depois, há um terceiro passo que implica efetivamente em realmente passar tempo com Deus, aprender a conhecê-lo e depois amá-lo. 1 João capítulo 4, verso 8. O que é que diz ali? Devíamos conhecer este texto de cor. Aquele
que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Ora, quando eu conheço a Deus, sei que Ele é amor, então a minha experiência deve ser também uma experiência de amor. Eu passo a viver esta realidade na minha própria vida. Então notem o seguinte, vamos recapitular. Passar tempo com Deus, passar a conhecê-lo, a experimentar o seu amor na nossa vida e transmitir às outras pessoas. E por fim, São João capítulo 14, verso 15. Vamos dar uma olhada. São João capítulo 14, verso 15. Ensina-nos que aqueles que passam tempo com Deus, aqueles que aprendem a conhecê-lo, aqueles que experimentam o seu amor, passam também a lhe obedecer. Capítulo 14 de São João, verso 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Meus queridos, entendem agora qual é a diferença entre ser um bom cidadão e ser um cristão verdadeiro? É que isto é uma diferença significativa. Deus não está tão preocupado em quão cumpridores nós somos dos nossos deveres cívicos. Embora um verdadeiro cristão tenha que ser um bom cidadão, mas isto não é a questão prioritária. Deus, efetivamente, quer ter connosco este tipo de relacionamento. E para nós, efetivamente, podermos ter com Deus esta qualidade de relacionamento, precisamos passar tempo com Ele, precisamos conhecê-lo, precisamos amá-lo e precisamos lhe obedecer. Mas notem que a verdadeira obediência não está em fazer apenas a vontade de Deus. E notem, há aqui uma questão muito importante. Muitas pessoas, quando começam a abordar a experiência da espiritualidade ou da religiosidade, invertem aqui a situação. Muitas pessoas pensam em que o mais importante é obedecermos a Deus. E estão muito focadas na obediência. Mas notem que a obediência, de acordo com os textos bíblicos que vimos, acaba por ser o resultado final de um processo que começa em passar tempo com Deus. E depois que eu passo tempo com Deus, conheço, amo, a obediência vem em resultado do quê? O que é que Jesus disse? Aqueles que me amam verdadeiramente guardarão os meus mandamentos. Como é que eu posso obedecer a Deus de forma adequada se não for única e exclusivamente motivado pela obediência? Muitos cristãos obedecem a Deus como pagam os seus impostos. Pagam os impostos porque é obrigatório. Eu não tenho prazer nenhum em pagar impostos, mas eu devo ter prazer em obedecer a Deus. Eu devo me sentir feliz e grato ao Senhor pela oportunidade de lhe ser obediente. E o que muitas vezes acontece é que igrejas cristãs estão cheias de crentes carrancudos, que estão ali em obediência ao Senhor, porque é uma obrigação. Eles sentem-se na necessidade de acalmar a sua consciência obedecendo a Deus. E não é isso que Deus pede de si. Não é isso que Deus pede de mim, meu querido irmão e amigo. Acredite que aquilo que o Senhor espera de si, aquilo que falta na sua vida, a única coisa que falta na sua vida, efetivamente, é uma experiência de comunhão com o Senhor. Meus queridos, deixem-me dizer-vos da parte do Senhor o seguinte: a melhor maneira de nós podermos reativar a nossa experiência de comunhão com Deus é, sobretudo, através do estudo da Palavra de Deus. Meus queridos, quão conhecedores da Palavra de Deus nós somos. Quanto é que nós realmente somos capazes de apreender daqui? Acreditem, não se encontra motivação espiritual para viver de acordo com a vontade de Deus, apenas ouvindo bons sermões na igreja. Isto não é suficiente. Pensem só numa coisa. Se nós viermos à igreja 2 ou 3 vezes por semana e recebermos para aí mais ou menos 1 hora de sermão em cada vez que nós viermos à igreja, isto quer dizer que nós vamos receber 3 vezes por semana 3 horas de sermão. Alimento bíblico e espiritual consistente. Quantas horas nós assistimos de televisão por semana? Já viram o desequilíbrio que existe aí?
Muitas pessoas são capazes de assistir 3 horas de televisão por dia, enquanto que nós recebemos de alimento espiritual na igreja 3 horas por semana. Imagine o desequilíbrio. Mas Deus não quer somente que nós estejamos aqui a competir com a televisão. Não é esse o problema. Isso é só um exemplo para nos mostrar como as coisas por vezes podem ser desequilibradas. É por esta razão, meu querido irmão e amigo, que o estudo da Bíblia tem que ser pessoal. E isto não vale só para os adultos, vale para as crianças também. Vale para você, meu jovenzinho pequeno como você é. Estudar a Bíblia, analisar o que a Palavra de Deus tem para nós, é um dever que deve estar ao nosso alcance. E eu queria só concluir com um texto muito interessante da Palavra de Deus. O Salmo 119, o verso 11. De algumas semanas para cá, o Salmo 119 tem se tornado um texto extremamente querido para mim, no meu coração. Salmo 119, verso 11. Sabem que no estudo da Bíblia está o antídoto contra o pecado? Eu acho que você, como eu, temos mais ou menos os mesmos problemas. Eu tenho uma luta diária e constante, não sei se acontece mesmo convosco, mas uma luta diária e constante contra o meu temperamento. E estou sempre a lutar, não só contra os pecados que são palavras e ações, mas sobretudo o pecado que existe em forma embrionária dentro da minha mente, que são as minhas motivações. Então olhem só o que diz aqui, o Salmo 119, verso 11. Escondi, diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não fazer o quê? Para não pecar contra ti. Meu querido irmão e amigo, se não existisse mais nenhuma outra motivação para estudarmos a Bíblia que não fosse o ela poder ajudar-nos a não pecar, isto já seria por si só um bom motivo. Nós vamos ter a oportunidade nas próximas semanas de voltar a estudar mais alguns outros aspectos de como é que o estudo da Palavra de Deus pode nos auxiliar poderosamente na nossa experiência religiosa. Mas eu gostaria de deixar consigo este desafio da parte de Deus. Estude a Palavra do Senhor. Faça como Maria. Faça a boa escolha. Tire tempo para estar com o Senhor. Tire tempo de qualidade para estar com Deus através do estudo da Bíblia. Quem sabe, se algum de nós que aqui está ainda não tem o hábito de estudar a Bíblia porque talvez não a entenda tão claramente, comece a estudar a partir dos Evangelhos. Por exemplo, um bom evangelho para se começar a leitura é o Evangelho de Marcos. Conta histórias breves, de uma forma muito concisa, é de uma leitura agradável e fácil de compreensão. Leia o Evangelho de Marcos, depois passe para o Evangelho de João, mas não leia de forma apressada, como se fosse um romance que você está a correr querendo alcançar o último capítulo. Leia de forma cuidadosa, de forma a tentar saborear as lições espirituais que cada uma destas histórias conta. Medite naquilo que Jesus diz como se Jesus estivesse a falar-lhe pessoalmente. Veja as palavras de Cristo como sendo palavras ditas a si de forma individual, num auditório de uma única pessoa. Ore sobre o que a Bíblia lhe estiver a dizer e vai perceber como realmente a palavra do Senhor se tornará real e pessoal na sua vida. Meu querido amigo, está um desafio tremendo em suas mãos. Você tem um tesouro grandioso demais ao seu alcance. Temos vivido uma existência miserável por vezes, não por não termos os recursos necessários ao nosso alcance, mas porque temos sido negligentes, e digo isto, negligentes, no uso da grande fortuna espiritual que o Senhor pôs nas nossas mãos. A palavra de Deus está aí. Nós podemos encontrar nela a força necessária para não pecar. Que esta, meu querido irmão e amigo, seja a sua experiência. Que você possa reencontrar um sabor diferenciado no estudo da Bíblia e que ela se transformará certamente no poder necessário para o ajudar a encontrar sabedoria e poder para vencer muitos dos problemas com os quais você certamente se está a debater
há muito tempo. Eu partilho isto convosco, não porque seja apenas uma ideia bonita, mas porque tem sido a minha experiência pessoal e porque tem sido extremamente prazeroso, nos últimos anos, estudar a Bíblia e descobrir nela a grande sabedoria que Deus tem para nós. Que o Senhor o abençoe, meu querido irmão e amigo. Comece hoje ainda a estudar a Bíblia de uma forma diferenciada e perceberá Deus dirigir-lhe mensagens e recados profundamente carinhosos. Que Deus o abençoe. Amém. Boa tarde a toda a igreja. Vai-se cantar o hino, está fixado, número 407. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu que nos lanças o desafio, que lançaste um dia a Marta e ao jovem rico, de que uma coisa nos falta. Ajuda-nos, bondoso Deus, a fazermos com que na nossa vida a presença de Deus e a prioridade do reino de Deus possam efetivamente ser colocados no topo da nossa lista de importâncias. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a começarmos, por exemplo, pelo estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos a fazer, Senhor, com que a leitura da Sagrada Escritura possa ser algo prioritário na nossa vida. Senhor, Tu sabes e conheces a nossa vida e as lutas e os dilemas da nossa existência. Como muitas vezes andamos em busca de respostas ou andamos em busca de orientação para sabermos como lutar contra as nossas fragilidades temperamentais, contra o nosso caráter que por vezes está tão
tão longe da realidade de Jesus Cristo. Ajuda-nos, bondoso Senhor, através do estudo da Tua Palavra, a encontrarmos, como o Salmo 119 nos diz, que ao guardarmos a Tua Palavra no nosso coração, ela nos preservará de pecar. Ajuda-nos a que esta possa ser também a nossa experiência. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus filhos com a motivação necessária para fazermos do estudo da Tua Palavra uma experiência significativa e renovadora na nossa vida. Te pedimos isto, Senhor, não que mereçamos, mas é no nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos tudo. Amém, Senhor. Amém. Deixar uma recomendação ao povo do Senhor aqui reunido. Nós estivemos na presença de Deus e continuaremos na sua presença. Ao deixarmos este espaço, que a nossa atitude possa ser de profunda reverência, porque continuamos na presença do nosso Deus. E o nosso coração e as nossas palavras, a nossa mente, devem refletir a serenidade da presença e da santidade na qual nós estivemos. Que o Senhor nos ajude, ao sairmos deste espaço, ao fazermos de forma reservada e silenciosa, de forma coincidente com a santidade do ambiente em que nos encontramos. Que o Senhor abençoe e fortaleça a cada um. Amém.